Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós estamos aqui na comunidade de Filadélfia de Piracicaba, iniciando aqui um culto de oração, como também iniciando um culto, uma programação, alguns treinamentos para empresários, para profissionais liberais, para profissionais da área de vendas, enfim, todos os tipos de profissionais, pessoas que também querem aprender juntamente com a palavra de Deus, juntamente com habilidades profissionais, nós podemos destacar e melhorar mais o nosso trabalho. Deus possa abençoar cada um de vocês. É um prazer muito grande receber a todos vocês. Depois vocês podem assistir também essa mensagem que está sendo gravada. Amém? Então, como eu já dizia, uma coisa que é importante nós entendermos que Deus nos fez para ser livres. Todo mundo foi feito para ser livre. Deus, ele primeiro fez a terra, criou o ar, criou a água, criou os animais, e depois, por último, Deus fez o homem. Por que Deus fez o homem? Para liderar, para administrar. Quando eu falo homem, eu falo homem, sentido universal. E nesse sentido, mais do que nunca, Deus colocou o homem para gerir a terra, administrar. Então, o nosso papel é liderar. E o tema de hoje é uma liderança de sucesso. Como eu posso ter uma liderança para trazer sucesso em tudo aquilo que eu faço? Seja no espiritual, seja na igreja, seja no departamento da igreja que você possa liderar, seja você ser líder na sua casa, a liderança no seu trabalho, a liderança com os seus vizinhos, a liderança no seu entorno. Tudo isso é muito importante. Por isso que é importante hoje nesse treinamento eu entender que a autoliderança, qual é a pessoa mais difícil de liderar? É sempre você. Por que é tão difícil hoje gerar discípulos? Por que hoje é tão difícil gerar líderes? Porque a pessoa mais difícil de ser liderada somos nós mesmos. Fala isso para o seu irmão. A pessoa mais difícil de liderar é sempre você. Sempre você. Por que é sempre nós que é difícil liderar? Porque liderança exige disciplina. Você tem que ter disciplina. Disciplina para você acordar, disciplina para você tomar banho, disciplina para você se programar para o trabalho. Você tem que ter uma disciplina todos os dias para inúmeras tarefas. E na maioria das vezes, o ser humano, nós não gostamos de disciplina, não gostamos de cumprir regras, não gostamos de cumprir procedimentos. Nós queremos o sucesso, mas sem pagar preço. Fala isso, irmão. Nós queremos sucesso, mas sem pagar preço. E isso não tem como a gente crescer. Nós só iremos crescer em qualquer área da nossa vida. Dinheiro, colocar a parte financeira, colocar a parte profissional, família, igreja, relacionamentos. A única forma de crescer é pagando preço. Por isso eu preciso entender hoje que a pessoa mais difícil de liderar sou eu mesmo. Eu tenho uma dificuldade enorme para liderar a minha equipe. Não. A maior dificuldade sua não é com a sua equipe, é com você. Se você conseguir se auto-liderar, você não vai conseguir liderar a sua equipe. E eu provo. Quantos projetos, quantos propósitos, quantas metas, quantos alvos você lançou para 2013? Está cumprindo? E esses alvos, essas metas, esses objetivos só dependem de você. Então, isso está mais comprovado que a pessoa mais difícil de se liderar é sempre você. Por isso que é importante, quando eu lanço uma meta, trabalhar para cumprir essa meta. Vai vir as dificuldades? Virão. O que eu tenho que fazer? Ficar fraco? Porque se eu ficar fraco, facilmente eu não consegui bater a meta. O que é importante? Nós até conversávamos antes de iniciar esse treinamento de hoje. É importante, acima de tudo, estar firme com Deus e ter amigos. Fale isso, seu irmão. É necessário estar firme com Deus, e ter amigos. Não tem como a gente vencer se você não estiver primeiramente firmado com Deus. Independente da sua religião, independente da sua crença. Mas você tem que estar primeiramente firmado com Deus.
Amigo, você não tem chorado, porque não é todo dia que você vai estar bem. Não é todo dia que vai estar calmaria a sua vida, um barquinho tranquilo, aquela rede gostosa, né? Vai ter dia que vai estar turbulento, que você não vai encontrar saída, você vai encontrar só dificuldade. O deserto é o que emana na sua vida. Aí você vai poder ligar para um amigo seu, você vai poder entrar no Facebook, você vai poder entrar no Twitter, você vai poder fazer uma visita, você vai poder pedir para o seu amigo, me socorre, eu preciso de ajuda. Então é nesse momento que nós conseguimos ter aquele alento no nosso coração. Por isso que eu preciso aprender a ter essa mudança. Julgue você mesmo. Fala isso. Julgue você mesmo. Eu preciso, é necessário ter a capacidade de me auto-julgar, me auto-avaliar. Eu tenho que parar de botar a sua culpa nas pessoas. O processo da auto-liderança é essa. Por que você não está caminhando financeiramente e profissionalmente? Por culpa do governo, por culpa do momento que eu estou passando, o comércio não está bem, as portas estão fechadas. E como eu estou? Como eu estou reagindo a tudo isso? Eu sou mais um crítico que julgo as pessoas, ou sou aquela pessoa que olho para a minha vida, olho para as ações que eu não estou desenvolvendo e procuro melhorar? É sempre interessante que no processo de liderança nós entendamos, todos os empresários, profissionais liberais que estão aqui com a gente, que vai estar assistindo isso aqui na sua casa, é importante você entender acima de tudo, mais do que nunca, nós temos que entender que toda crise, nós temos que analisar pontos positivos e os pontos negativos. Eu vou colocar pontos negativos e vou colocar por ameaças. E pontos positivos eu vou colocar por oportunidades. Tudo na nossa vida, você tem ameaças e você tem oportunidades. Essa mão é a mão da ameaça, essa mão é a mão da oportunidade. O que deveria ser ameaça? Se eu não mudar a minha forma de ser enquanto empresário, enquanto profissional, eu posso perder a minha empresa, eu posso perder os meus funcionários, eu posso quebrar. Isso são ameaças que estão vindo. Todas as crises que vêm nas nossas empresas, elas vêm para que a gente tome alguma atitude, que a gente faça uma análise. E quais são as oportunidades que nós temos? Se eu mudar, minha empresa cresce, sobe. Se eu mudar a minha forma de agir com os meus funcionários, eu vou ter um relacionamento muito melhor. Se eu atender melhor o meu cliente, eu vou aumentar o meu faturamento. Se eu trabalhar um pouco mais, eu vou ter uma maior rentabilidade. Isso é oportunidade. Toda crise que as empresas e os empresários passam, você sempre vai se preparar com essas duas ações. O que é essa mão? Ameaças. O que é essa mão? Oportunidades. Em todas as empresas do Brasil, seja empresa pequena, seja empresa de médio porte, ou seja empresa grande, passa sempre por ameaças e oportunidades. Eu digo para todos vocês que as duas mãos são boas. Depende da nossa forma de analisar. Depende da sua forma de enxergar as ações. Caminhando um pouco mais. Não nos vemos do mesmo modo que vemos os outros. E somos mais críticos em relação aos outros do que a nós mesmos. Toda vez que eu for olhar para as pessoas, eu tenho que começar primeiro a me enxergar. Olhar para mim mesmo. Então eu tenho que deixar de ser um pouco crítico com as pessoas e ser mais crítico comigo. Me criticar um pouco mais. Fazer essa autocrítica. Como está sendo meu desempenho? Uma coisa que a gente sempre tem que analisar, né? Vamos analisar a questão dos homens. Será que eu estou sendo aquele maridão que eu deveria ser? Será que eu estou dando uma assistência? Será que eu estou dando relacionamento? Será que a minha forma de tratar a minha esposa é boa realmente? As mulheres da mesma forma. Será que eu tenho sido uma boa esposa? Agora, na condição de empresário, será que eu, enquanto empresário, tenho sido um bom empresário para os meus funcionários, para os meus clientes, para os meus fornecedores, para a sociedade? Eu, quanto funcionário, estou sendo um bom funcionário
não auto. A visão de liderança é isso. Deveria criticar os outros. Caminhando um pouco mais, a natureza humana parece nos dotar da habilidade de formular conceitos sobre todas as pessoas do mundo, exceto nós mesmos. Nós conseguimos fazer uma crítica global. Até o nosso pai e a nossa mãe não escapam da nossa crítica. Os pastores não escapam da nossa crítica. Os governos não escapam da nossa crítica. Os sistemas não escapam da nossa crítica. Só que nós não estamos incluídos nela. Nós temos que ser o foco principal de qualquer tipo de crítica. Nós, enquanto empresários, profissionais liberais, e principalmente como pessoas que servem o Deus vivo, nós temos que fazer uma crítica a nós mesmos. Enxergar onde eu estou errando. O que eu preciso mudar? Nós conversávamos hoje sobre se reinventar no mercado. Nós sempre, as empresas, os empresários, sempre criticam os funcionários. Porque o meu funcionário não tem qualificação, o meu funcionário não tem isso, não tem aquilo. Mas você, empresário, como é que está a sua vida? Você está estudando? Você está se qualificando? Ou você acha que porque você é empresário, funcionário liberal, você não precisa estudar, você não precisa melhorar, é só o funcionário que precisa. Nós temos que ser exemplos. O empresário, o funcionário liberal, o prestador de serviço, o vendedor, ele tem que ser exemplo. As pessoas vão querer seguir você porque você dá exemplo. Quando você cobrar que tem que estudar, eles vão olhar para você: nossa, o meu patrão estuda. Quando ele falar para você de horário, você tem que cumprir o horário, o meu patrão é o primeiro a chegar e o último a sair. Quando falar que tem que manter o lugar limpo, organizado, a mesa do meu patrão ou a mesa do empresário é extremamente organizada. Nós temos que ser exemplos. As pessoas vão nos seguir por exemplos, por resultados. Liderança é feita por resultado. Nós falamos isso semana passada. A liderança é feita por resultado. Não é só por palavras. Arruma a sua mesa. Como é que está a mesa do empresário? Uma bagunça. Por que você chega tarde? Que hora que o empresário chega? Toda hora chega para lá. Mas eu sou o dono da empresa. Não. Você não é o dono da empresa. Você é o líder. Dono é cargo, nós não estamos falando de cargo, nós estamos falando de presença para liderar alguém. Nós estamos falando da figura de Cristo que conseguiu ser exemplo para todo mundo. Enquanto você ser o dono da empresa, a sua empresa vai para frente. A hora que você se torna líder, aí você tem uma ação social. Qual é essa ação social? Todo mundo quer seguir. Eu quero um dia ficar bem com o meu patrão, porque o meu patrão é um exemplo. É um exemplo do quê? Ganha dinheiro, trata bem as pessoas, disciplinado, o que fala, faz. Essa é exemplos que nós temos que deixar. Aí a empresa começa a funcionar. Eu conheço muitos empresários que cobram muito, faz pouco. Você pode passar para nós, por gentileza, o próximo slide. Então é importante nesse processo de liderança nós entendermos que, acima de tudo, o que tem que ficar claro para todos os nossos liderados e principalmente para nós é fazer uma autocrítica. Empresário que não muda, profissional que não muda, entrando e saindo, ele tem a mesma forma de agir, está totalmente errado. Você pode analisar que tem várias coisas dele que não está bem, que não está caminhando. Um ponto importante na autoliderança. Ali fala sobre segredo para quem deseja liderar a si mesmo. Então, se você quiser aprender um segredo de aprender a liderar a si próprio, você precisa fazer o quê? Qual que é a primeira coisa? Vamos ler junto? Primeira coisa? Aprenda a se submeter à autoridade dos outros. Toda vez que eu quero aprender um segredo de como me autoliderar, Sérgio, eu quero aprender a me autoliderar, o que eu preciso fazer? Você precisa se submeter à autoridade dos outros. O que é isso? A civilização está sempre em perigo quando o direito de comandar é concedido àqueles que nunca aprenderam a obedecer. Olha que coisa interessante. Eu não consigo jamais me autoliderar se eu não estiver debaixo de uma autoridade. Eu preciso me submeter a alguém.
condição que nunca alguém me lidera. Qual que é a principal função do líder? Ser servo. Inclusive tem um livro do James Hunter que ele fala sobre o monge executivo, e o próximo livro dele fala como se tornar um líder servidor. Quer liderar bem? Aprenda a servir. Quem fez isso, sério? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mostrou que o maior exemplo de liderança é servir. Jesus, ele veio não para que os discípulos que nós lavássemos o pé dele, mas ele veio para lavar os nossos pés, mostrando ali exemplo de liderança. O verdadeiro patrão, o verdadeiro dono da empresa, o verdadeiro empresário, o verdadeiro profissional liberal é aquele que tem a capacidade de servir. E quando eu falo de servir, eu estou falando de me submeter a uma autoridade. Quer aprender a liderar si próprio? Aprenda a obedecer a Deus. Quando a pessoa falar, faça. Não critica. Não se justifica. Nós temos até ouvido muito isso de César, e ele fala: quem se justifica não aceita correção. Tudo que você começa a se auto-justificar é que você não aceita ser corrigido. O empresário, o profissional liberal, não pode estar no pedestal ao ponto de que ele não pode ser corrigido. A primeira pessoa que precisa mudar na nossa empresa sou eu, é você. Você precisa mudar. Eu sou a primeira pessoa que precisa mudar na minha empresa. Mudar minha forma de agir, mudar meus hábitos. Você passa para o nosso próximo, né? Então isso é muito importante no processo de liderança. A liderança é eu primeiramente aprendendo a estar sujeito a uma autoridade. Olha que coisa interessante. O segundo segredo para eu aprender a me autoliderar: desenvolva a autodisciplina. Antes de continuar lendo, quantas vezes você falou que você ia acordar a hora? Quantas vezes você falou, dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro é um dia fabuloso, né? É o dia que você faz uma retrospectiva do seu ano, dia 31, e você faz também, ao mesmo tempo, uma visão futurista para o próximo ano. Você puxa o seu passado e já olha para o seu futuro. Só que aí está o meio da história, está o presente, né? Nós sempre fazemos isso. Pai e pensa. Nós sempre olhamos para aquilo que passou o ano, no nosso caso 2013, vamos pegar dia 31 de dezembro de 2013. Aí a gente olha para trás, a gente vê o nosso passado. Agora eu vou olhar para frente. Eu vou olhar o ano inteiro de 2014. Só que entre 2014 e 2013 tem o nosso presente. Por que é importante esse presente? Para eu começar a ver o que eu desenvolvi de autodisciplina no ano de 2013. Quais foram as metas, os sonhos, os objetivos que eu cumpri? Eu falei que eu ia começar a correr. Você correu? Você falou que você ia andar 3 vezes por semana. Você estava correndo? Você está andando? Você falou que você ia comer menos comida pesada ou com alto teor de colesterol. Você está comendo? Você falou que você ia fazer um curso. Você fez? Você falou que você ia mudar o seu temperamento. Você mudou? Você falou que você ia se doar mais na sua empresa. Você se doou? Desenvolvendo a autodisciplina. Você falou que você ia dar mais esse ano. Você falou? Você falou que você ia ler a Bíblia todos os dias desse ano. Você leu? Você falou que você ia visitar os seus amigos. Você visitou? Você falou que você ia visitar mais clientes. Você fez isso? Você falou que você ia ficar mais tempo na sua empresa, ali pagando o preço que você pagou? Isso é desenvolver a autodisciplina. Então, quando eu vou para um processo de mudança de ano, eu tenho que analisar principalmente não só o meu passado e não só o meu futuro, mas eu tenho que analisar o meu presente. O que eu estou desenvolvendo. E aqui mais abaixo eu estou o seguinte: quando somos todos, queremos conquistar o mundo. Quando somos sábios, queremos
para nós mesmos. Antes de você querer conquistar a sua empresa, conquiste você próprio. Eu quero fazer uma equipe de venda vitoriosa. Aprenda você primeiro. Mude você primeiro. Faça as disciplinas, o desenvolvimento que você precisa antes. Aí você começa a depois conseguir mudar o mundo. Mude-se próprio. Um homem sem firmeza de caráter nunca pode ser considerado dono de si. Firmeza de caráter, eu estou falando de disciplina, gente. Disciplina. Todo dia muda. Mas você não falou que você queria fazer aquilo, Sushi? Você não falou que você queria fazer aquilo, Maurício? Mas já mudou? Já desistiu? Ah, mas você não sabe como é que é a minha vida? Você não sabe o que eu estou passando? Você não sabe quantas contas que eu tenho para pagar? Você não sabe quantos boletos, quantas cartas que chegou lá de Serasa SPC na minha casa? Você não sabe o que eu estou passando? Você não sabe a afronta que eu tenho vivido? Eu não sei mesmo. Mas tudo isso que você passa na sua vida é para fortalecer o seu caráter. É para te colocar em lugares muito maiores. Por isso que é necessário, mais do que nunca, que eu, como homem de Deus, um filho de Deus, que por mais que eu sou sujeito a falhas e a erros, eu tenho acima de tudo firmeza, eu tenho disciplina, eu tenho desenvolvimento. Está difícil? Tá, mas eu não parei de trabalhar, eu não parei de me disciplinar. Nossa, hoje está um frio, mas eu coloquei o propósito, eu vou andar? Eu vou andar. Eu vou me agasalhar um pouco mais para não ficar doente, mas eu não vou deixar de fazer a minha. Isso é firmeza de caráter, isso é desenvolvimento, isso é disciplina. Um líder, quando ele quer aprender a controlar si próprio, ele tem que ter disciplina. Sérgio, eu falei que eu vou fazer um regime, mas não sei se é agora que eu vejo aquele docinho, a hora que eu vejo eu estou comendo. Eu não preciso comer um, já como 10. Eu falei que eu tomar só aquele copo de coca, mas eu tomei garrafa toda. Para eu liderar a minha vida, para eu liderar a mim mesmo. Isso é disciplina, isso é desenvolver. E é interessante que vocês podem agora puxar um filme na sua mente de quanta coisa você não foi e talvez não está sendo disciplinado na sua vida. Não é verdade? Se nós formos analisar a vida da maioria das pessoas, a maioria das pessoas estão com peso que não quer, tem um corpo que não quer, tem uma saúde que não quer, mas elas não conseguem liderar si próprias. Você não consigo liderar a mim mesmo. Você nunca vai conseguir liderar as pessoas se você não liderar si próprio. A cuidar de você primeiro. Terceiro segredo para exercitar a autoliderança: exercite sua paciência. Fala comigo, exercite a sua paciência. Paciência é fácil? É fácil esperar? Humanamente, nós estamos falando do humano, porque nós somos humanos, é terrível. É muito difícil você ter paciência. Porque geralmente quando você tem que exercer paciência, é justo no momento que está tudo conturbado. É o momento que a sua vida está tudo virado ao avesso. Vamos pegar no mundo empresarial. É quando você está com pouco cliente, muita dívida, sem nada de dinheiro, e você tem que exercitar paciência. Vamos pegar um mundo perfeito, cheio de clientes, domínio do mercado, cheio de dinheiro. Aí você põe paciência. Precisa? Não precisa. Você está cheio de cliente, está cheio de dinheiro, não tem conta nenhuma, sua empresa só crescendo. Você precisa ter paciência? Nenhuma. Zero paciência. Você está pouco cliente, um monte de dívida, quase para quebrar. É aí que tem que ter agora paciência. Eu preciso exercitar. Olha o que diz aqui. Geralmente, as realizações que valem a pena são demoradas. Repita comigo. Geralmente as realizações que valem a pena são demoradas. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é muito fácil não é fácil.
trabalho com o professor, prova, as atividades que ele tem, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, quarto, no quinto semestre ele já está já com aquela dificuldade para andar, e falta mais 3 semestres ainda. Quando chega no 8º semestre da faculdade, terminar o curso, ele está quase morto. Ele não vê a hora que termine aqui. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais ver o coordenador, não aguenta mais ver o professor, ele não aguenta mais ver a palavra na faculdade. Aí ele se forma, termina as aulas, vai para a formatura. Como é que ele fica na formatura? Cansado? Fica feliz, não fica? Leva a família toda, leva os amigos, tira foto, dança, agradece o professor, agradece o coordenador do curso. Por que só agora ele vai agradecer? Porque ele entendeu que só aquilo que demorou mais, só aquilo que foi trabalhado e conquistado, isso sim vale a pena. Por isso que eu tenho que exercitar paciência. Olha que interessante. Não existe esse negócio de poder instantâneo ou autoridade imediata. Não tem história de poder instantâneo. Pega lá o suco, abre lá o suquinho tanque e coloca no copo, mexe lá bem e já pode tomar. Não tem poder instantâneo. Não tem. Leva-se um tempo. A sua empresa não vai crescer todo dia. Ela tem um tempo de maturidade para crescer. Você não vai conquistar 300 clientes que você quer da noite para o dia. Tem um trabalho a ser feito. Tem um trabalho para ser gestado. É como a mãe, quando engravida, ela tem 9 meses para nascer. O pai, na primeira viagem, fica naquela ansiedade, a mãe, né? Prepara o berço, prepara o quarto, prepara as fraldas, todo o processo, aquela ansiedade para nascer. Só que mesmo na ansiedade, a criança ela vai levar um tempo de gestação. Pode até ser que algumas venham um pouco antes, mas na maioria das vezes são 9 meses. A sua empresa, meu querido, ela tem um tempo para ela chegar na maturidade. O número de clientes que você quer tem um tempo. A liquidez financeira da sua empresa, ela vai levar um tempo. Você inicia o negócio sem dinheiro. Você inicia o negócio sem experiência. Você inicia o negócio sem conhecimento. E você quer ter lucro no primeiro mês? Impossível. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas que receberam poder instantaneamente. Nós já vimos inúmeras vezes na TV, na televisão, pessoas que ganharam a loteria na Mega Sena e 99% das pessoas que ganharam a Mega Sena, estatisticamente falando, eram pobres e depois voltou a ficar pobre. Por um único momento, ficaram ricos, atingindo o auge. Só que foi algo instantâneo, algo que não foi trabalhado, algo que não foi desenvolvido. Aí ele ganhou 1 milhão, ele quer comprar 10 carros de uma vez. Nunca teve um carro. Na primeira hora ele quer comprar 10. Quer comprar casona, quer dar festa para todo mundo, não faz planilha de custo nenhuma na empresa. É o rei do pedaço. E um ano está pobre, quando não menos. E fica mais pobre ainda. E sem amigo, porque ele ganha esse dinheiro e esquece dos verdadeiros amigos dele. Então quando ele volta a ficar pobre, fica pior ainda. E agora sem amigo. Porque foi algo instantâneo. Sério, eu não quero isso. Eu quero crescer firmado. O que eu preciso ter? Paciência. Tem que ter paciência para crescer. Nossa, mas eu estou precisando tanto. Não vai dar. O que você tem que fazer para hoje? Faça para hoje. O que tem para nascer hoje? Vai nascer hoje. E o que tem para nascer amanhã? Vai nascer amanhã. Mas tem para nascer hoje? Não. Alface, por aqui que me disseram, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Abacate, por aqui que eu fiquei sabendo, 5 a 7 anos. Tem fruta, 70 anos. Sérgio, tem como abacate ser o mesmo processo da alface? Não.
Não. Tem como alface 6, 7 anos? Não. Tem sementes que eu planto, que eu vou colher? E tudo disso. Tem sementes que eu planto, que eu vou colher em 100 dias, em 3 anos, em 70 anos. Tem coisas que eu plantei que nem eu vou colher, outros vão colher. Meus funcionários, os meus fornecedores, os meus clientes, minha família, as minhas gerações. Por isso que é importante ter paciência. Qual é o objetivo da liderança? Não é chegar no primeiro lugar, mas levar as pessoas com você até a linha de chegada. O nosso papel de líder hoje não é chegar em primeiro lugar, mas o nosso papel de líder é levar a nossa equipe até a linha de chegada. Eu não estou preocupado em chegar em primeiro. Eu quero ser o primeiro. Eu não estou preocupado com isso. A preocupação do empresário, às vezes, hoje, com licença. A sua preocupação tem que ser em você e em sua equipe chegar na linha. Chegamos. Vou em quinto lugar. Não interessa, não importa. Eu cheguei, minha equipe chegou junto? Chegou. Serve a Deus. Isso é um processo de paciência. Volto a dizer, não é fácil esperar. Porque se fosse todo mundo seria vitorioso. Então tem uma caminhada para se tratar. Quarto segredo para eu aprender a me autoliderar. Qual que é o quarto? Procure alguém a quem possa prestar contas. Ou seja, os bons líderes sabem que eles não podem confiar em si mesmos. O bom líder é aquele que sabe que ele não pode confiar nele mesmo. Ele precisa ter pessoas para prestar contas. Ou seja, você precisa procurar no seu hall de amizades pessoas para você dividir os seus objetivos. É a mesma coisa que eu falava para mim, Sérgio. Eu vou, todos os dias, eu vou visitar pelo menos 4 clientes. Todos os dias. Ô, legal, isso que ótimo. Todo dia você vai visitar 4 pessoas, você vai pegar o seu cartão e vai entregar para 4 pessoas, não para as 4 mesmas, né? Para 4 diferentes pessoas, por dia. Só que se o Maurício, aí eu vou te falar para mim, Sérgio, você vai ser meu guru, ok? Você vai ser meu líder. Semanalmente você vai me ligar me cobrando. E aí, Maurício, está entregando os cartões ou não? O Maurício vai sentir, vai ter vários sentimentos. Um sentimento de pressão. Tem que ter pressão? Tem, porque sem pressão você não faz nada. Tem que ter outro sentimento, que tem alguém que ele tem que prestar conta. Ele não está sozinho na história. Ele tem que dar satisfação para alguém. Então ele vai querer fazer as atividades. Terceira coisa que é importante que o Maurício vai fazer, ele vai saber que ele não está sozinho. Que alguém está torcendo por ele também. Por isso a importância de prestar conta. Se eu quero aprender a liderar a mim mesmo, eu preciso prestar conta para alguém. Senão você não cresce. Líderes que fracassam ou que fracassaram, pensavam que os erros cometidos por outros nunca aconteceriam por eles. Quantas ações nós já falamos, isso eu nunca vou fazer. Aí passou um ano, você estava fazendo a mesma coisa que você falou que nunca ia fazer. Sérgio, eu nunca vou prestar um cheque para alguém. Aí foi lá e prestou. Eu nunca vou prestar meu nome para alguém. Aí foi lá e prestou. Sérgio, eu nunca vou comprar sem ter certeza que eu vou ter condições de pagar. Aí foi lá e comprou. Sérgio, eu nunca vou financeiro. Aí foi lá e entrou. Isso eu vou colocar as coisas, isso são coisas boas, não são coisa ruim. Mas não coisa da nossa vida, então, se você não quer fazer o que fez. Isso eu vou pular. Quantas coisas você falou que não quer fazer e fez? Isso é o erro. Por isso que a gente tem que aprender a vigiar. Todos os dias. Olha a importância do papel de eu me autoliderar. O papel do líder é esse. Ele tem que ter essa característica de olhar. Por isso que é importante sempre prestar conta com alguém. Por isso que pensamentos, objetivos, você tem que ter pessoas que você confia. Quando você tem pessoas que você confia, essas pessoas
os seus gurus, são os seus líderes. E a pessoa vai perguntar: Sérgio, você lembra que você falou aquele objetivo seu lá? Lembra? E aí? Como é que está? Lembra que você falou, Fuji, que você queria ter a sua representação? Como é que está? O que você está fazendo? Ah, está duro, está difícil. Está tudo bem, isso aí está pago. 200 milhões de brasileiros. Está parecendo pouco. Eu estou cobrando ele, estou ajudando ele. Aí começa a crescer. Passa a próxima para a gente, Então, nesse processo de liderança, eu tenho que entender que sempre eu preciso prestar conta para alguém. Isso é importantíssimo. E Jesus deu exemplo disso para nós, né? Quando ele formou 12 homens, ele não colocou 12 homens individuais, ele colocou 12 homens em grupo. Ele montou um time. E um time prestar conta para o outro. Isso é deveria união. Por isso nós somos igreja. A igreja ela vive desse processo de união, de comunidade. E a comunidade presta conta. Você dizima, você oferta, a igreja ela tem que prestar conta de onde ela está investindo o seu dinheiro. Isso é importante a gente fazer isso. Olha outro ponto importante. Nós vamos falar sobre alguns segredos para quem quer aprender a liderar a si próprio. Líderes especiais seguiram esse ou esses desenvolvimentos. Quem é líder especial? Primeiro, vamos ler junto? Não queremos nenhum conselho. Quando fala aqui desses líderes especiais seguiram esse desenvolvimento, está falando de conselhos aqui, conselhos que são de pessoas ruins. Conselhos que colocam você para baixo. Conselho que te coloca para baixo, não queira para a sua vida. Esses líderes especiais, eles aprenderam a filtrar ou nem entrar na informação pede. De repente, o empresário está lá, naquele gás, mas eu vou arrebentar agora, vou vender muito. Aí escuta o conselho, vai lá na cabeça. Estamos vivendo uma crise enorme. O comércio está fraco. O dólar está alto. O que você vai vender o quê? Isso é um conselho ruim. Não aceite esse tipo de conselho para a sua vida. Ele é maléfico. Ele não vai fortalecer você. Você precisa escutar conselho de pessoas boas. Talvez o conselho serve. Estamos vivendo uma crise. Não se deixe influenciar por ela. Trabalhe, pé no chão, mas visão de águia. Vai para frente. Olha para frente, batalha, tenha coragem, se esforça, vá para frente mesmo. Segundo ponto, não recusamos o conselho. Olha que coisa interessante. Primeiro, não queremos nenhum conselho de pessoas que vão nos colocar para baixo. Segundo, não recusamos nenhum conselho. O que significa o 2? Eu tenho que ser educado. Ouvir. Mesmo aquilo que eu não quero. Aprenda a ouvir. Eu conheço muitos empresários. A maioria dos empresários que quebram, não, ou melhor, recusaram conselhos. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí vai quebrar cara. Ele recusa os conselhos. Quem vai pagar? Eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu vou tirar o dinheiro do meu caixa aqui, vou comprar um carrão para mim. Vou fazer uma viagem maravilhosa. Não faça isso. Aí ele vai tomar as atitudes dele, depois está quebrando. Por quê? Recusa os conselhos. Se eu quero aprender a liderar a mim mesmo, eu tenho que aprender a ouvir conselhos. Escute, principalmente pessoas que têm experiência, principalmente pessoas que têm know-how, principalmente pessoas que já trilharam esse caminho. O sábio ele não precisa errar. O sábio ele olha o erro do outro e não comete o mesmo erro. Por que ser cabeça dura? Por que fazer aquilo que você sabe que você vai quebrar a cara? Terceiro ponto, achamos o conselho bem-vindo. Esse de achar o conselho bem-vindo, sabe o que significa isso? O que vocês acham? Achar o conselho bem-vindo. Isso significa que situação do ser humano? Que ele tem
reconhecimento. Olha que coisa interessante. Achamos um conselho bem-vindo. Ele reconhece, ele tem humildade, ele tem maturidade. Obrigado pelo conselho, valeu. Estava precisando disso mesmo. Está sendo bom para a minha vida. Obrigado. Está sendo bom para a minha vida. Isso é importante para o meu crescimento. Eu precisava ouvir isso mesmo. Recebe o conselho? Agradeça. Tenha disposição para receber o conselho. Quarto, buscamos efetivamente o conselho. Tudo o que você vai fazer, busque conselhos. Nunca tome decisões isoladas. Quero comprar um carro utilitário para a minha empresa. Peça conselhos. Que conselhos eu posso pedir? Qual é o melhor carro para usar na minha empresa? Qual é o carro mais econômico para a minha empresa? Qual é a garantia que eu preciso para esse carro? Quais são as taxas de juros se eu for comprar um financiamento ou um consórcio? Busque conselhos. Depende de comprar o carro da marca X. Procura no seu hall de amizades pessoas que já têm aquele carro e pergunta para eles se aquele carro é bom ou não. Qual é o gasto daquele carro na sua empresa? Procure tudo que você for tomar decisões na sua empresa com conselhos. É isso que eu faço sempre para poder errar menos. Pode ser que mesmo buscando conselhos você erre. Pode ser que isso acontece também. Só que a chance de dar certo é muito maior. Vai tomar decisões? Não tome decisão sozinho. Peça ajuda. Quando você pede ajuda, você está embasado. Último ponto. Quinto, costumamos seguir o conselho que recebemos. Não adianta eu receber o conselho e eu digo que o conselho é bom, mas é o seguinte: Sérgio, valeu, muito obrigado pelo seu conselho. Ele realmente é muito bom mesmo. Deus falou comigo mesmo, mas eu não sigo. Eu conheço muita gente que até recebe o conselho, mas não segue. Não adianta nada. Não adianta eu apenas receber por educação ou por saber que Deus está falando. Isso não modifica nada. O que vai modificar a minha vida é eu seguir aquilo que eu sei que é o certo. Eu já vi que é o certo. Confirma o meu coração. O que eu tenho que fazer agora? Realizar. Nós sempre falamos aqui nesse culto: oração, ora, falar com Deus, ação, agir. Se eu sei que é o certo, eu peço conselho, eu falo com Deus, depois eu vou para a ação. Eu tenho que seguir. São os momentos decisivos. Agora não estou lembrando disso. São os momentos decisivos que a sua liderança se define. Gente, você nunca vai definir a sua liderança se não for um momento de decisão. Geralmente, quando a gente toma decisão é quando o barco está quase naufragando. Eu geralmente costumo dizer que a água não está mais aqui. A água já está bem aqui em cima. O cara está afogado e não está sabendo. Ele está nos últimos 5 minutos com o coração parado lá dentro. Ele já está afogado faz tempo já. Mas eu fiquei sabendo que o seu coração durou mais 5 minutos ainda, pelo menos, para tentar reanimar. Então é no momento desse momento de decisão que realmente eu tenho que tomar essas minhas ações. Olha que interessante. Se você quer uma passagem que nunca alcançou, você terá que fazer coisas que nunca fez antes. Sérgio, eu quero aumentar minhas vendas, mas continuo com a mesma atitude sempre. Você vai alcançar vendas? Eu quero aumentar o faturamento da empresa. E a maioria dos profissionais liberais, dos empresários, tem preguiça, gente. O cara tem preguiça de trabalhar. Quer ficar sentado o dia inteiro. Não se esforça. E você não vê em momento algum na Bíblia Jesus ou os discípulos, os profetas ensinando que Jesus nos garantiu vida fácil. Aí ele não quer trabalhar, ele não quer se esforçar, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele foi ungido, foi abençoado, ele não se esforça, aí ele cresce. O empresário, o profissional liberal, ele tem que ter esforço, ele tem que ter
trabalho. Jesus, a palavra de Deus fala que Deus falou isso para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Trabalhe. Se eu quero alcançar coisas que eu nunca alcancei antes, eu vou ter que fazer coisas que eu nunca fiz antes. Nossa, eu quero vender, vai vender. Mas quer vender? Então você tem que mudar suas ações totais. O jeito que você está fazendo está errado. Você não está conseguindo atingir o resultado. Aí eu quero comprar um carrão. O que você tem que fazer? Coisas que eu nunca fiz antes. Trabalhar mais, se esforçar mais, estudar mais. Você está disposto a fazer isso? O que eu preciso mudar primeiramente? Os meus pensamentos. O povo do deserto, eles eram cativos no pensamento. A prova disso, Deus tem um plano na vida de Moisés. Moisés foi usado por Deus. Deus tocou no coração de Moisés para que Moisés pudesse, através da palavra de Deus, libertar o povo do cativeiro. O povo foi liberto. Deus, através da vida de Moisés, fez grandes sinais e milagres naquele povo. Abriu o mar, abriu. Inúmeras coisas foram feitas, vários sinais. O povo foi tirado da mão de Faraó, não foi? Aí o povo sai daquela terra para ir para a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles, o melhor da terra. E aquele povo, no meio da caminhada, começam a murmurar. E nessas murmurações, o povo destaca que era melhor ter aquele alimento, é melhor ser escravo, porque lá na vez eu tinha isso, eu tinha aquilo. Por que disso? Porque o povo era escravo do pensamento. Enquanto eu não for livre no meu pensamento, eu não prospero. O empresário não tem sucesso se não mudar o pensamento. A nossa mente é uma arma para o bem ou para o mal. Por quê? Quando você pensa, fatalmente você fala. Sério, por que tem as pessoas que falam só coisa ruim o dia inteiro? Porque pensa coisa ruim. Nossa, tem pessoas que têm vontade de ficar perto dela, porque a pessoa está sempre para frente, futurista. O cara está sempre bem. Você só fala coisa boa, coisa agradável. É uma pessoa que está sempre pensando em coisa boa. Os lábios dele estão falando aquilo que está na mente, pensamento. O que eu tenho que fazer enquanto empresário, enquanto profissional liberal, principalmente como homem e como mulher de Deus? Colocar na minha mente coisas boas. Se eu quero alcançar o que eu nunca alcancei antes, se eu quero ter vitória na família, se eu quero aumentar o número de clientes, quero aumentar o faturamento, quero sair da zona da miséria para ir para a área de riqueza, se eu quero ter vitórias na minha vida, seja a área que for, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu ouvi semana passada de um pastor, e ele falou o seguinte: o verdadeiro culto não é o domingo, é a segunda-feira. O nosso verdadeiro culto não é o domingo, é a segunda-feira. Porque no domingo você recebe muitas palavras abençoadas. Você vê Deus falando através da vida dos pastores. Só que ela chega na segunda-feira, você começa a murmurar, você começa a praguejar, você começa a olhar para as dificuldades e você não consegue caminhar, porque ainda a sua mente ela é escrava. O povo recebeu e viu Deus fazer muitos sinais e maravilhas, não viu? Mesmo assim, eles ainda eram escravos no pensamento. Fisicamente, eles não eram mais escravos, mas na mente deles, eles ainda eram escravos. O que eu preciso fazer hoje? Libertar a minha mente. Eu preciso convencer a minha mente que eu vou vencer, que eu vou conseguir os clientes que eu preciso, que eu vou pagar as contas que eu tenho que pagar, que eu vou sair da falência, que eu
é hoje libertar minha mente. Eu preciso colocar que amanhã, quarta-feira, vai ser uma quarta-feira abençoada. O que é uma quarta-feira abençoada? É ausente de problemas? Não. É ausente de desafios? Não. É ausente de tribulações? Não. Mas, independente dos desafios, das tribulações, a minha mente está fita na vitória. Vou passar pelos problemas. Vou passar pelas dificuldades. Libertação da minha mente. Se eu quero ter o que eu nunca tive antes, eu preciso também mudar as minhas emoções. Nós somos extremamente bombardeados, principalmente os empresários, pelos momentos que a mídia coloca para a gente. Todas as empresas fracassaram, o número de desemprego cresceu, a inadimplência cresceu, o comércio está fraco, hoje vai chover e toda loja vai ficar fechada, e vai ter aquele movimento isso que vai fechar no seu outro lado. Aí já mexe o quê? Nas suas emoções. Gente, nós temos vivido momentos terríveis. E que momentos terríveis são esses? Momentos de depressão sem saber que está depressivo. Se vocês for analisar, boa parte da população, principalmente quem trabalha com negócios, quem dirige uma empresa, quem é um profissional liberal, está passando por uma depressão sem saber que está depressivo. Nossa, Sérgio, começa a pegar a luta, ai, eu quero ficar no quarto lá sozinho. Eu não quero nem, eu não tenho vontade de sair de casa. É um sintoma de depressão. Está se isolando. Já está se isolando. Ele já começa a querer a fugir do problema. Ele não quer encarar o problema de frente. Claro que o cara pedindo ajuda. Então, pessoas que gostam de você, principalmente com Deus. Mas as pessoas, elas são afetadas na emoção e começam a ficar depressivas. Você tenta colocar o empresário para cima, mas as emoções dele estão para baixo. Vamos, querido! Nossa, cara, não está em dificuldade, meu Deus do céu, isso aqui não vai virar. Não vai caminhar. Emoções para baixo. Aí até o seu cliente vê que você está para baixo. Pega aquele dia que você está assim, super feliz, que tudo está indo bem na sua vida. Seu pensamento está bom, sua emoção está boa. Aí chega um cliente para você. Você dá aquele bom dia. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Qual é seu nome? Ah, meu nome é Fuji. Ô, Fuji, tudo bem? Ô, que maravilha. Olha que céu lindo, Fuji. Olha que maravilha. Olha os passarinhos. Né? Eu convido o Fuji para tomar um café, um suco. Mostro toda a minha empresa. Mostro todos os produtos. Ô, Fuji, fui lá só para comprar um item. Então, quando acaba comprando 10 itens. Por que ele comprou? Porque ele viu que a minha emoção estava boa. E essa minha emoção, ela passa para o meu cliente. Essa minha emoção passa para o meu funcionário. Essa minha emoção passa para o meu fornecedor. Essa minha emoção passa para quem? O sistema financeiro. Essa minha emoção passa para quem? Para Deus. Porque Deus olha o nosso coração. Deus olha as nossas emoções. Deus ajuda o fraco. Depende de fraco. Fraco porque por nós não somos nada? Sim, com certeza. Deus ajuda. Fraco porque eu não quero me levantar? Não. Aí eu não concordo. Porque Deus, Ele vai abençoar aquele que é forte. Nossa Senhora, que forte é esse? É aquele que se levanta no Senhor. Aquele que fala, Deus, em ti eu sou. Está difícil, tá? Mas eu vou lutar, eu vou batalhar. Eu vou vencer com a tua força. Irmão, me ajuda. Meu querido, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. O meu coração está disposto para ser mudado. Essa pessoa Deus estendeu. Ninguém dá o carro para um filho que não sabe dirigir. Ninguém dá o carro para uma criança dirigir. A menos que seja doido. Não é verdade? Deus não vai dar uma empresa extremamente abençoada, cheia de dinheiro, cheia de bênção, para quem não sabe administrar. O que eu preciso aprender a administrar na minha empresa, Sérgio? O meu pensamento. O que eu preciso aprender a administrar na minha empresa? As minhas emoções.
que eu vou pensar na minha empresa? As minhas atitudes. Senão eu nunca vou vencer. Fatalmente vai chegar amanhã, Maurício, de frente aos problemas que você vai enfrentar no dia de amanhã, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo. Essas 3 ações vão acontecer na sua vida. E você vai lembrar do que eu estou te dizendo. Pensamento. Nossos pensamentos aqui não é o pensamento que eu tenho. Nossa, que pensamento negativo que eu estou. Que emoção negativa que eu estou. Mas, Sérgio, como é que você quer que eu melhore com tantos problemas? Pensamento, emoção e atitude, elas são alimentadas por alguém. E eu vou dar uma dica para você. Alimente as suas emoções, alimente os seus pensamentos e as suas atitudes você mesmo. Como é que eu posso alimentar? Vendo coisas e ouvindo coisas boas. Liga a TV já de manhã cedinho e põe no jornal só para você ver sangue. Liga sangue na TV. Está alimentando a sua mente só com coisa maléfica. Se você quer assistir algum programa, coloca alguma coisa boa. Eu sempre digo que vocês vejam, até mesmo de domingo pela manhã, ou abrem na internet, que vocês podem ver qualquer dia, pequenas empresas e grandes negócios. Passa exemplo de pessoas que não tinham nada, tiveram uma superação com a ajuda do Sebrae e de todos os outros profissionais, conseguiu alavancar os negócios. Olha um bom exemplo para você assistir. Assistir um programa que fala sobre a família, assistir um programa que possa você se qualificar, ler boas coisas, ouvir músicas boas, ouvir coisas importantes. Quantas vezes na semana passa, quantas vezes o mês, passa o ano? Quantas palestras boas você vai? Quantos treinamentos bons você vai? Mas você fica a hora na TV só assistindo e escutando coisas que não prestam. Você fica muito tempo ali com a amigos só falando coisa ruim. Por que você não pega a próxima semana, ou essa semana mesmo, e vê um treinamento, uma palestra que está tendo para assistir? Para você se qualificar, reciclar sua mente. Eu quero finalizar esse treinamento para nosso vídeo de hoje, dizendo para vocês o seguinte: a maioria das pessoas, se não todas as pessoas do mundo, elas não morrem fisicamente apenas por um sintoma patológico. Elas morrem primeiramente na mente. Eu já escutei de inúmeras pessoas, e isso é científico. Pessoas que leem bastante, que fazem uma boa alimentação, que não param de trabalhar, vivem mais. Eu conheço gente que está com 100 anos, 90 anos, que está trabalhando, mente boa. Quem está com a mente boa? Lê bastante, tem uma vida de caminhada, esportes, tem uma vida na sua alimentação, procura pensar coisas boas. A minha dica para todos vocês, e principalmente para as pessoas que vão estar assistindo a esse DVD, é importante que você todos os dias alimente a sua mente com coisas boas. Até os últimos dias da sua vida. Ensina na sua mente coisa boa. Fica parado o dia todo você vê. Ou para durante uma hora. Fica ali. Fatalmente vai vir coisas ruins na sua mente. Você vai lembrar da conta. Você vai lembrar das problemas. Você vai lembrar das dificuldades. Fatalmente te levam para algumas emoções ou algumas atitudes de depressão. Agora começa a assistir, ouvir coisas boas e ler. Te coloca para cima. O que está faltando da gente? Disciplina. Gente, para você ficar mal, não precisa fazer nada. Basta você não fazer nada. Para você ficar bem, basta você exercitar. Sérgio, é fácil? Não, nada é fácil. Mas se você exercitar pensamentos bons, o que acontece comigo? Você começa a pensar só coisa boa. Se você exercitar emoções boas, o que acontece comigo? Eu começo a ter só emoções positivas. Se eu começar a exercitar as minhas atitudes, só vou ter atitudes proativas, abençoadas.
chega na última situação, quando eu estou quase morrendo para começar a minha vida. Eu preciso vir nos cultos só a hora que tudo está ruim, eu estou passando despejado, aí eu começo a igreja. Eu preciso começar a andar, a caminhar no médico e falar, meu filho, se você não caminhar nos exercícios, você vai morrer. Aí o cara faz São Silvestre. Só que queria comer, não queria nem saber de nada. Agora está todo dia. Agora está São Silvestre já. Emagreceu 50 quilos em mês. E a pessoa